Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Oi, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Fausto, vamos falar hoje sobre a redução na taxa de juros, né? 4,25% ao ano. Isso. Taxa Selic. O Banco Central tomou essa decisão. Eu queria que você também explicasse, Fausto, o que representa, né, essa redução dessa taxa, porque às vezes muitas pessoas ouvem reduzir a taxa Selic, mas o que isso implica? O que isso interfere na vida do cidadão brasileiro? Bem, Marilu, são várias coisas que a gente fala na Selic, né? A primeira questão é que se o governo está continuando a baixar a taxa de juros, é um indicativo que a economia está parada ainda, né? Ou seja, se fala muito do crescimento, etc., mas a redução da taxa de juros é um movimento da política macroeconômica para tentar reaquecer a economia. Isso de um lado. Então é um indicador para a gente de como a economia está andando. Na outra ponta, a redução da taxa de juros é uma notícia importante. Abaixar a taxa de juros implica, de um lado, diminuir a dívida pública do Estado, porque o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa média ali que o governo está dispondo a pagar pelos seus títulos públicos, né? Nesse processo aí do leilão que acontece diariamente. Quando ele está indicando 4,25, ele está indicando que a dívida pública vai ser remunerada por ali. Do ponto de vista do Estado, isso significa que ele pode reduzir a dívida pública, porque o gasto com juros vai caindo. E do ponto de vista real, bem, esse do ponto de vista real, para a gente sentir, é um pouquinho mais complicado, porque a taxa de juros do governo cai lá para 4,25, mas a taxa de cartão de crédito, a taxa ali da conta corrente, a taxa ali que a gente vai ter no banco, precisa cair também. E essa distância entre a taxa Selic e a taxa real que o consumidor tem, ela leva muito tempo para acontecer, e o histórico no Brasil acontece muito menos até do que propriamente a gente vem assistindo. Então o consumidor deve sentir isso mais paulatinamente, mas começa a sentir. Agora vamos ver como o sistema bancário vai reagir a isso. A outra questão para a gente olhar um pouquinho, Marilu, é que a mudança da taxa de juros no patamar que ela está, ela começa a mudar a lógica dos investimentos no país. Todo mundo, muita gente, em especial os grandes investidores, eles colocam seu dinheiro para segurança nos tesouros, nos títulos do tesouro. Quando a taxa começa a ficar muito baixa, muito próxima à inflação, e em vários momentos perdendo da própria inflação, ele precisa buscar outros ativos, ele precisa buscar outros investimentos. E o que a gente espera é que esses outros investimentos possam caminhar para o setor produtivo. Se ele caminha para o setor produtivo, vou te dar um exemplo, né? Se ele caminha para os títulos imobiliários, por exemplo, ele vai ajudar a reativar a construção civil. E aí a redução da taxa de juros lá na frente, isso é um ciclo, ele pode redundar em um crescimento econômico maior. Essa é a aposta do mecanismo da taxa de juros agora que está sendo colocado. É uma redução importante, a gente não pode desvalorizar, a gente há muito tempo fica criticando a alta taxa de juros, e a redução sistemática da Selic é importante para a gente entrar num outro padrão do ponto de vista de financiamento público e um outro padrão de lógica do mercado financeiro no Brasil. Certo, mas a retomada mesmo da economia ainda vai levar um bom tempo, é isso, Fausto? É isso, quer dizer, a redução da taxa de juros vai indicando isso para a gente, quer dizer, o governo está tentando, de alguma forma, reativar a economia. A taxa de juros é um mecanismo macroeconômico, e para nós ele é um indicativo que a economia está parada, e ela está muito próxima a um pouco menos de 1%. Daqui a pouco vai sair os dados do PIB, a gente vai saber exatamente. Mas o Brasil está crescendo muito aquém do que deveria e certamente muito aquém do que o trabalhador precisa, porque a taxa de desemprego está muito alta. A taxa de juros é a ferramenta macroeconômica para tentar aquecer essa economia. Nós esperamos que isso vai dar certo, porque é importante que a taxa de juros continue baixa e é importante que o deslocamento do investimento ele saia do mercado financeiro e possa chegar no mundo real. Essa é a aposta que a gente espera, é a aposta que a gente gostaria de ver. Na outra ponta, por outro lado, tem questões muito mais complicadas do ponto de vista macroeconômico, né? Porque o governo, afinal de contas, ele tem que financiar a sua dívida. A redução da taxa de juros vai colocar outras questões para o governo, que é como é que ele vai estar financiando a sua dívida. Se o investidor também começa a sair do tesouro, alguém tem que pagar essa conta. E aí o governo aposta na venda do patrimônio público com as privatizações para cobrir esse buraco ali que talvez possa vir a acontecer.
Então nós estamos em cenários de mudança, nós estamos bem no começo do ano, que vai indicar para a gente ao longo desses próximos meses como é que a economia vai andar. E a redução da taxa de juros é um primeiro movimento, mas de novo é um movimento importante, é um movimento que a gente vem reivindicando há muito tempo, então é algo que a gente tem que estar o tempo todo acompanhando e tem que comemorar sempre que a taxa de juros baixa. Perfeito, Fausto. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até mais. Até a próxima, Marina. Até a próxima. Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do Diese.